Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 12, o nosso tema é a bondade de Deus em nos atender. Irmãos, Deus quer nos atender, Deus tem prazer em nos atender, mas nós temos que saber, meus irmãos, como chegar e falar com Deus. Porque aqui no nosso texto áureo, se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Ou seja, se nós, meus irmãos, sabemos dar boas coisas, sabemos aquilo que é bom para o nosso filho, será que Deus não sabe o que é melhor para nós? Será que Deus também não conhece, meus irmãos, o nosso coração? Quando a gente conhece o nosso filho, a gente sabe o que ele está pedindo, ele está falando o que ele está pedindo. Será que Deus também não sabe, meus irmãos, aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos precisando? Claro, nós temos que falar para ele. Mas se Deus sabe dar boas coisas para os seus filhos, se nós sabemos muitas das vezes deixar o nosso filho alegre e feliz acerca de alguma coisa que nós estamos dando a ele, algum presente, será que Deus não sabe aquilo que nos deixa feliz? Quando a gente está pedindo alguma coisa? Mas a gente tem dificuldade, meus irmãos, nós temos muita dificuldade em saber falar com Deus e saber pedir algo para Deus. E aqui na nossa verdade prática, Deus é um pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles, ou seja, Deus, ele só concede para nós aquilo que realmente é bom, porque as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescenta dor. Se, claro, você não vai dar, mesmo que vai deixar seu filho feliz, você não vai dar qualquer coisa para o seu filho, porque você sabe aquilo que é risco. Ele não tem consciência do risco. A criança não tem consciência do risco, até mesmo adolescente, dependendo do que ele vai pedir para o pai e para a mãe. Mas o pai e a mãe têm consciência do risco. É a mesma coisa é Deus para conosco. Deus conhece a nossa vida, Ele conhece os riscos, dependendo daquilo que nós pedimos para Ele. Então, muitas das vezes, Ele pode não conceder aquilo que nós estamos pedindo para o nosso próprio bem. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 7, versículos 7 ao 20, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que às vezes é a nossa perseverança, a nossa insistência em que Deus nos conceda a sua bênção, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. E muitas vezes não é aquilo exatamente que nós queremos, porque a gente pode falar para Deus: Senhor, eu quero isso, Senhor, me prepara da vitória, eu tenho o desejo de ter isso. Mas é sempre bom nós colocarmos aquele pequena observação: mas, porém, faça a tua vontade, Senhor. Não seja o que eu quero, mas que seja a tua vontade. Aqui na nossa introdução, nesta lição, aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades. Ou seja, necessidades, meus irmãos. Muitas das vezes a gente está pedindo para Deus aquilo que não é nossa necessidade, aquilo que não é nos necessário ter. Que muitas vezes, se nós tivermos, só vai trazer mais mal para nós do que bem. Então, por isso que muitas das vezes Deus não nos concede aquilo que nós pedimos. Mas, irmão, se a gente é insistente em alguma coisa, Deus nos vai nos dar? Sim. Mas é interessante nós entendermos que Deus só nos dá aquilo que de fato vai ser bênção para a nossa vida, vai ser bênção para a nossa família. Então, Deus concede a nossa necessidade? Claro que Ele concede. Deus supre as nossas necessidades? Claro que sim. Mas nós temos que entender que tem que ser feita a vontade de Deus. Porque quando acontece a vontade de Deus na nossa vida, é bênção para nós. Mas quando acontece muitas vezes a nossa vontade, meus irmãos, fica um pouco mais complicado. No nosso tópico 1, na parte 1, definição de bondade. A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Ou seja, a pessoa que é bondosa, ela tem uma moral elevada. Então Deus é o Deus bondoso. Deus é bom. É claro, meus irmãos, não dá para poder classificar
qual que é a bondade de Deus, porque a nossa mente não entende. Nós conseguimos apenas entender a bondade para este mundo. Mas Deus é muito mais, meus irmãos, do que aquilo, a nossa ótica de bondade que Ele tem, que para nós Ele tem. Então Deus é um Senhor bondoso, Deus é um ser maravilhoso, Deus é um ser bom, meus irmãos. Ser bom é um Deus bom, que Ele só nos concede aquilo que de fato não vai nos prejudicar. Por isso que o pai e a mãe têm que analisar e avaliar aquilo que vai dar para os seus filhos. Não é porque o seu filho está pedindo que você tem que dar a ele. Primeiro tem que ver e fazer uma avaliação se aquilo vai ser bom ou não para o seu filho. Se aquilo vai trazer algo educativo ou não. Porque a gente não pode deixar o nosso filho fazer o que quer. Porque muitas vezes o filho pede para assistir um desenho que não vai agradar a Deus, pede um brinquedo, alguma coisa, quer assistir alguma coisa que não vai agradar a Deus. Então, meus irmãos, a gente vai deixar o nosso filho fazer tudo o que quer? É claro que não. Porque a gente consegue avaliar e entender o perigo. E a mesma coisa Deus para as nossas vidas. E por isso, meus irmãos, que Deus é bondoso. Porque Ele não nos dá aquilo que a gente quer, mas Ele dá aquilo que a gente precisa. A bondade de Deus no aspecto bíblico. Nas Escrituras Sagradas, a bondade é definida como a qualidade do que é bom. Deus é bom por natureza. Por isso, João disse que Ele é amor e a fonte de toda a benignidade, de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. O bem está em Deus. Se nós queremos ser bondosos, meus irmãos, nós temos que adquirir o caráter de Deus para exercermos a bondade. Porque só através de nós termos o caráter de Deus, nós conseguiremos exercer essa bondade que só pode vir de Deus. Então, nós vemos aqui que esse é um aspecto de qualidade. Deus é benigno, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, é grandioso. Por quê? Porque Ele, meus irmãos, para nós, essas palavras se caracterizam como algo apenas para este mundo. Mas como eu já mencionei, Deus é muito mais do que aquilo que é caracterizado na nossa existência. Então por isso que Deus é Deus bondoso, por isso que Deus é Deus benigno. Porque além de Ele estar na nossa ótica sendo bondoso, Ele é muito mais do que aquilo que a gente acha que Ele é. Amém? E aqui na parte 3, a bondade de Deus no aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Então aqui é uma questão teológica, né? Mas eu gostei muito dessa questão da santidade, que envolve a santidade. Deus é bom, Deus é santo. Deus, meus irmãos, Ele é a santidade. E quando a gente fala que Deus é bom, não é que Deus possui a característica de ser bondoso. Não. Deus, na sua essência, Ele é bondoso. O ser humano, ele possui a característica de bondoso, porque volta e meia ele pode ter uma atitude má. Mas com Deus não é assim. A sua essência é de bondade. E a essência do ser humano é o pecado. E o pecado, meus irmãos, nos leva a ser maus. Mas Deus, quando coloca o seu caráter em nós, nós podemos exercer também uma atitude de bondade. É claro, tem muitos que às vezes que são ateus, que são pessoas que não exercem a mesma fé que nós, mas a sua humanidade o faz ser bondoso. Mas isso não quer dizer que está salvo. Isso é uma outra questão, meus irmãos. Mas a questão de Deus aqui, teologicamente falando, é que a sua essência é santa. A sua essência é bondosa. E aqui no tópico 2, há dois caminhos para escolher: a porta e o caminho no aspecto bíblico. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão. A porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus. Quando a gente leu lá no texto áureo, na nossa leitura bíblica em classe, que falou da porta, dos caminhos, mas é interessante, meus irmãos, que não é apenas trilhar este caminho. Primeiro nós temos que encontrá-lo.
Nós fomos encontrados por Deus, Deus nos mostrou este caminho e estamos trilhando por ele, que é o caminho estreito. E aqui nesse tópico aqui, também vai falar acerca do caminho estreito, quando fala também de uma outra situação que Jesus fala, acerca do caminho. Nós vemos que os camelos, muitas das vezes, os animais de carga, tinham que deixar a sua carga para poder trilhar o caminho estreito. Então, meus irmãos, aqui no comentário aqui está falando sobre isso também. E muitas vezes a gente tem que deixar as nossas cargas para trilhar este caminho. Porque o caminho de Deus, meus irmãos, é o caminho santo, é o caminho perfeito. Nós não podemos levar, quem leva nossas cargas agora é Cristo. E muitas vezes as pessoas querem andar com bagagens. E essas bagagens podem estar prejudicando a vida espiritual. Que bagagem é essa? Bagagem do passado. Coisas que eram no passado e quer continuar a ser neste momento. Mas Deus, Ele quer que nós deixemos isso e trilhemos o caminho estreito, o caminho para entrar na porta estreita, porque a porta é estreita. A porta é estreita. E se a porta é estreita, não dá para entrar com carga, como os camelos andavam com a carga alta, né? Vamos dizer assim, carga lateral, carga alta. Então isso também pode estar prejudicando a vida espiritual. Então aqui na parte 2, o que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? A porta estreita é a que conduz à vida eterna. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna com Deus. Então, é claro também que o caminho largo é o caminho da perdição. Mas aqui perceba que não é pelo fato de o homem ser bom ou se caracterizar aos outros que ele é bom, que ele está salvo. Deus tem que enxergar isso. Porque muitas vezes as pessoas querem exercer uma coisa ou querem ter uma conduta que de fato ela não é. Querem ter uma prática ou ter um comportamento que de fato ele não é na sua essência. Porque nós, claro, mesmo na nossa essência, nós somos pecaminosos. Porém, nós temos que lutar para alcançar a santidade. É lutar, é buscar a Deus de glória em glória, é alcançar a santidade, é exercer a santidade na nossa vida. Amém? E aqui na parte 3, escolha entre os dois caminhos. Neste mundo só há dois caminhos a serem percorridos, o da vida e o da morte, como bem falou o profeta Jeremias. Infelizmente, a escolha de muitos é pelo caminho amplo. O caminho amplo é o caminho da perdição, onde as pessoas fazem o que querem, em aspas, né? Porque o mundo diz o que elas querem, o diabo diz para elas o que elas têm que fazer. Porque as pessoas acham que está fazendo aquilo que quer, tá nada, irmãos. Ninguém faz o que quer. A pessoa está sendo induzida por uma força maligna a fazer aquilo que ela acha que ela está fazendo porque ela quer. Então, ou seja, não há liberdade na escolha quando a gente fala acerca do mundo. Agora, quando é com Deus, há liberdade de escolha. Nós temos a liberdade de escolher a Deus. Nós temos liberdade. E claro, se a gente escolher o mundo, a gente sabe que nós vamos ser atraídos, nós vamos ser iludidos pelas coisas do mundo. Então, escolha o caminho estreito. É difícil este caminho, meus irmãos. Não é de qualquer jeito, não é fácil, é complicado, mas o único caminho que nos conduz à porta estreita é o caminho estreito. Amém? No tópico 3, a mentira dos falsos profetas. Cuidados com as falsas aparências. Na divergência de Cristo contra os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois, além de perigosos de seduzirem os outros ao erro, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. E quem me acompanha aqui há mais tempo, eu sempre falo sobre isso, irmãos. Cuidado com esses que se passam, que têm uma aparência bondosa. Claro, nós não vamos julgar as pessoas. Não temos que julgar o profeta, nós temos que julgar a profecia. Não temos que avaliar o profeta, nós temos que avaliar a profecia. E se a profecia não for relevante biblicamente, não aceite, não coloque isso, não armazene na sua vida como um conhecimento
que tem que ser aplicado, mas como um conhecimento que precisa ser rejeitado. Então os falsos profetas, eles fazem muitos adeptos. Por quê, meus irmãos? Aderir à mensagem do falso profeta, colocar em prática a mensagem do falso profeta é muito fácil. É muito fácil. Nós colocarmos ou vivermos, colocarmos em prática aquilo que é o falso profeta, meus irmãos, é muito fácil e simples. Porque o falso profeta, ele vem dar uma profetada lá e a pessoa acha que é uma bênção. Eu estou falando do falso profeta. O falso profeta, ele ministra uma palavra sem concordância bíblica e a pessoa acha que foi magistral, mas ele leu a Bíblia. Mas e daí? Ele interpretou a Bíblia de forma errônea. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Aqui na parte 2, como detectar os falsos profetas? De acordo com a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, podemos facilmente identificá-lo, porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmo. É simples, meus irmãos. Ele usa a mensagem do eu, o hedonismo, o eu. O eu para o outro, o eu para mim mesmo. Porque ele diz que você precisa, que você é dono do universo, que você é isso, que você é aquilo, e que na verdade nós não somos nada. Nós não somos nada. E aí ele puxa também a questão para ele, como se ele fosse o Cristo. Se ele fosse a autoridade suprema nessa terra. Nós somos autoridades, mediante a atuação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Então veja que o falso profeta, ele tem facilidade em aderir a adeptos. E muitos vêm aderindo à sua mensagem, aderindo ao seu conhecimento, porque ele interpreta a Bíblia de forma errônea, de forma errada, de forma, meus irmãos, a atrair mais adeptos. Por isso que muitos, quando vão pregar em determinados eventos, ele prega aquilo que o povo quer ouvir. Por quê? Se ele pregar o que o povo quer ouvir, ele vai ser convidado a vir outras vezes naquele evento ou naquela igreja. Ele não prega aquilo que o povo precisa ouvir, aquilo que o Espírito Santo de Deus está mandando ele ministrar ao coração daquele povo. Porque nem sempre, meus irmãos, Deus também ministra a palavra dura. Né? Porque parece que quando Deus fala, é só palavra dura. Não, meus irmãos. Deus também transmite palavra de bênção. Mas a pessoa faz um negócio ali exuberante e traz a mensagem para aquelas pessoas, usando até assim diz o Senhor, como Deus não está dizendo absolutamente nada através da vida dele. Então veja, meus irmãos, o engano que muitos estão caindo. Por isso que é necessário nós lermos a Bíblia e orarmos para que Deus melhore a nossa compreensão acerca do reino dos céus. Para quê? Para que a gente não venha ter uma compreensão também errada, não venha ter um entendimento errado das coisas que é de Deus. Então aqui na parte 3, uma análise criteriosa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas que levantaram para tentar enganar os servos de Deus. Em geral, eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Então eles dizem muito, meus irmãos. Eles veem que a mensagem não está dando certo, eles mudam para uma outra até encaixar ali, porque eu vou começar a dar glória a Deus e aleluia. Ah, não, agora eu vou por aqui que é melhor. Eles têm artifícios, têm artimanhas. Usam profetadas já enlatadas. Que aquilo, olha, você está passando um problema sério na sua vida e Deus está me dizendo que deve estar com providência. Todo mundo tem um problema, irmãos. É claro, tem momentos que a gente sente a autoridade de Deus. Mesmo quando Deus fala, que para nós parece ser uma coisa óbvia. Mas a gente sente a autoridade de Deus. Uma pessoa que tem o ouvido sensível à voz do Espírito Santo, ele sente a autoridade de Deus. Então perceba a diferença. Então nós temos que ser criteriosos, não julgadores, mas ser criteriosos acerca da mensagem, acerca daquilo que eu vou armazenar para mim como conhecimento, como algo que eu possa aplicar na minha vida, no meu dia a dia. Amém? E a nossa conclusão, a Bíblia revela que Deus é bom e que ele partilha da sua benignidade com suas criaturas, cuidando delas
quer sejam boas, quer sejam más. Então Deus cuida de nós, apesar da nossa índole pecaminosa, apesar da nossa tendência ao pecado. Deus nos mostra sempre o caminho bom. E o caminho estreito é o caminho bom. E a porta estreita, meus irmãos, é a porta por onde nós vamos entrar se nós trilharmos este caminho estreito. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.